Clécio Luiz Vilhena Vieira tem 40 anos. Foi eleito prefeito de Macapá em 2012. Quando assumir, em janeiro de 2013, será o primeiro filiado ao PSOL a governar uma capital de estado. Nascido em Belém, no Pará, Clécio fez carreira política em terras amapaenses. Formou-se em Geografia pela Universidade Federal do Amapá e, aos 23 anos, tornou-se secretário estadual de Educação no governo de João Capiberibe, do PSB. No momento, Clécio cumpre seu segundo mandato de vereador em Macapá. É também o primeiro suplente de Randolph Rodrigues no Senado Federal. Clécio teve o apoio de Randolph na campanha de 2012 e, apesar da vitória, a dupla é criticada dentro do próprio partido por ter recebido o apoio do DEM, que defende valores opostos ao do PSOL. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do portal UOL e da Folha de São Paulo, e a gravação é sempre realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o prefeito eleito de Macapá, Clécio Luiz, do PSOL. Olá, prefeito eleito Clécio Luiz, muito obrigado por sua presença aqui no estúdio do Grupo Folha em Brasília. Olá, Fernando, eu que agradeço, é uma honra estar aqui. O PSOL elegeu 2 prefeitos nesta eleição de 2012. A eleição de 2 prefeitos, sobretudo a sua eleição numa capital de estado, muda o que no seu partido daqui para frente? Fernando, eu não acredito que mude, mas provoca uma reflexão muito importante sobre o processo de acúmulo que nós estamos tendo. O PSOL participou da sua segunda eleição municipal e já elegeu um prefeito de capital e elegeu mais uma prefeitura. O processo de como se deu as costuras, o processo de alianças, de coligação, ele vai ser muito refletido dentro do partido. Vamos ter muito debate. Isso não significa que vai pacificar em torno dos métodos ou do que aconteceu, mas certamente vai ajudar muito no amadurecimento do partido, porque eu vejo o PSOL como um partido em construção, um partido novo e que está aproveitando suas experiências para crescer. O PSOL é hoje o que foi o PT no início da década de 80? Então, muitas pessoas fazem essa comparação, mas eu realmente não consigo fazer. Por quê? Porque são momentos históricos diferentes, né? O PT vem no momento de redemocratização do país, da forma mais profunda possível. Nós agora estamos numa fase de democratização dos recursos, né, das políticas públicas, do serviço público. Essa é uma tarefa importante para uma prefeitura do PSOL ou de qualquer outro partido de esquerda. Mas aí o senhor está apontando diferenças de conjunturas do país, que de fato são enormes, início dos anos 80, agora 2012. Mas e no sentido de organização interna do partido? Há similitudes entre hoje o que é o PSOL e o que era o PT no início dos anos 80? Sim, há similaridades, mas veja, o PT ele nasce, não é só da conjuntura, não é só o momento histórico, mas as necessidades históricas também. O PSOL não já nasce, além de juntar lutadores sociais de diversas matizes, mas também nasce daquela famosa ruptura com o PT. Portanto, ele já vem com um acúmulo histórico que eu, particularmente, não abro mão. Eu reivindico todo esse acúmulo histórico. Portanto, é uma experiência diferente. Nós começamos no PSOL já nos espelhando nos erros e acertos do PT e da esquerda brasileira. Se o senhor tivesse que explicar para quem não entende absolutamente nada de política, por que o grupo que fundou o PSOL saiu do PT, como é que o senhor explicaria numa ou 2 frases, bem objetivamente? Bom, o PT, naquele momento, perdeu a coerência. Qual não momento? Por conta da ruptura. Que ano foi? Então, ali foi um acúmulo, né? Uhum. E uma faixa importante do PT sai, correntes inteiras saem do PT e algumas lideranças políticas. Eu saio junto com a minha corrente, né? A Ação Popular Socialista, do senador Randolph também. E naquele momento havia um debate, havia uma falta de espaço para o debate interno do PT. Nós achamos que o PT flexibilizou nos princípios. Isso foi o ano de 2005. Isso, exatamente. O PT flexibilizou nos princípios e o grupo que fundou o PSOL resolveu sair. Eu diria isso. Exatamente. A gente estava falando sobre semelhanças entre o PT e o PSOL.
há diferenças, sobretudo porque o pessoal já agora, na sua infância, a partir do jovem, aceita fazer alianças que o PT, durante muitos anos, não aceitou. O senhor, por exemplo, no segundo turno da sua eleição, aceitou o apoio e recebeu o apoio de vários partidos, como, por exemplo, o Democratas, o DEM, que é o antigo PFL, que é um braço da antiga Arena. O senhor pretende governar com esse tipo de forças também que deram apoio para o senhor no segundo turno em Macapá? Acho que tem duas coisas a serem esclarecidas, né? Primeiro, não houve uma aliança de segundo turno, né? Houve uma adesão de líderes, inclusive de líderes dissidentes. O deputado Davi Alcolumbre, que foi candidato a prefeito, veio nos apoiar individualmente. A presidente do diretório municipal, que é vice-prefeita, continuou apoiando o atual prefeito. O vereador eleito pelo Democrata também continuou apoiando o atual prefeito. Então não houve uma vinda orgânica do Democrata, houve a vinda do Davi Alcolumbre. Assim que como é do Democratas e foi candidato. Que foi candidato. Assim como do PSDB. O PSDB também teve os seus vereadores apoiando o atual prefeito e teve lideranças como o ex-senador Papaléu Paz, né, que é uma pessoa íntegra, que teve uma passagem sem nenhum tipo de mácula pelo Senado, pela Prefeitura de Macapá e que veio nos apoiar. Aliás, foi muito interessante a forma, cada um com a sua forma, mas todas elas foram adesões voluntárias, espontâneas e, o mais importante, públicas. Não foram adesões para ganhar a eleição e colocando debaixo do tapete, né? Então, isso conferiu à nossa candidatura e a essa experiência, especialmente, um caráter de dar publicidade. Ou seja, nós não precisamos esconder que no segundo turno só tem 2 candidatos e que os 2 candidatos buscam adesões ao projeto que passou para o segundo turno. Agora, o senhor vê algum óbice em receber pessoas, ou grupos desses partidos, Democratas, PSDB, que possam participar no seu governo? Não vejo óbice das pessoas. É óbvio que, organicamente, nós não faremos esse tipo de composição. E isso nós deixamos claro, inclusive, no próprio processo de diálogo do segundo turno, né? Quando vieram para a adesão. Então, isso ficou muito claro. Eles sabem, eles conhecem o pessoal, nós os conhecemos. Ficou muito claro que não haveria possibilidade de projeção para o futuro. Era uma adesão pontual, porque só haviam 2 candidatos. O outro candidato, numa situação muito delicada do ponto de vista da opinião pública, do ponto de vista das práticas que operou na Prefeitura de Macapá, de todas as manchetes negativas nacionais. Então, havia quase que uma força de gravidade trazendo essas pessoas para a nossa candidatura, né? Agora, mas, realmente, eu não diria que não seja possível, numa cidade como Macapá, e eu quero falar um pouco disso depois, agregar pessoas que não são do PSOL, que não são da esquerda, para ajudar a compor o governo. Mas, organicamente, os partidos de direita não terão como participar. Então, deixa eu ver se eu entendi. O senhor vai governar Macapá e, eventualmente, quadros que sejam de partidos adversários, como Democratas e PSDB, individualmente, podem até participar do seu governo na Prefeitura de Macapá, mas não organicamente os partidos participarem de uma aliança do seu governo, é isso? Eu prefiro responder ao contrário, né? Partidos não, desde a coligação. Eles sabem, nós sabemos. Agora, técnicos, sim, nós podemos aproveitar. Tem técnicos do quadro efetivo da Prefeitura, nós utilizaremos esses técnicos. É isso que eu quero dizer. Nós não faremos um governo para dividir. E essa é a realidade que eu quero colocar de Macapá, que eu acho que é importante. O PSOL, Fernando, ele é um partido nacional. Eu não sou do PSOL do Amapá, eu não acredito no PSOL do Amapá, o PSOL do Rio Grande do Sul. Não, é um PSOL apenas. É um partido nacional. Agora, até mesmo, para ser um partido nacional, o PSOL tem que compreender as diferenças regionais, tanto do ponto de vista da política, como também dessas relações que talvez aqui mais para o centro-oeste, para o sudeste, para o sul, não sejam tão visíveis. Eu acho muito difícil um candidato nosso do PSOL a uma candidatura majoritária, depois de um embate fervoroso na televisão, no rádio,
esbarrar com o seu opositor numa festinha de aniversário do filho do amigo, numa festinha de final de ano de escola. Em Macapá, essa é a realidade, né? Eu fui opositor do governador Valdez, só para citar como exemplo, durante 8 anos. E a minha filha estudava com a filha dele na mesma escola. Então, nós nos encontrávamos em festas da escola. Então, essa realidade impõe também um outro tipo de relação numa cidade pequena como Macapá. Vamos citar um caso específico. O candidato do Democratas a prefeito de Macapá, Davi, não foi para o segundo turno e individualmente ofereceu apoio à sua candidatura no segundo turno. Esse quadro do Democratas, o Davi, que foi candidato a prefeito em Macapá e perdeu, ele pode, por exemplo, participar do seu governo? Não, mas aí porque ele é uma figura pública do Democratas, né? Seria muito contraditório para ele e para a gente fazer isso. Isso não seria possível? Não, isso não seria possível. Agora, quadros do Democratas ou do PSDB que possam, tecnicamente, ajudar o seu governo, não haveria problema? Desde que o que nos levasse a fazer isso fosse a necessidade técnica daquele quadro e que ele tivesse, por exemplo, ele fosse um funcionário efetivo de carreira. Eu não vejo problema nisso. O seu partido de esquerda tem muitas restrições a essas alianças, essas aproximações. O senhor tem uma posição que está sendo exposta aqui, mas alguns integrantes do seu partido acham que, às vezes, a posição do senhor, do senador Randolfo Rodrigues, é leniente demais com os partidos adversários. Nesta semana, em Brasília, setores do PSOL falam até em pedir uma punição para o senhor e para o senador Randolfo Rodrigues por conta dessa aproximação com os democratas. O que o senhor vai dizer para se defender? Bom, é claro que eu não concordo com o termo, né? Que nós fomos lenientes. Bom, mas eu assim, sinceramente, acho que é absolutamente aceitável que haja esse debate, Fernando. Acho bom até que haja divergência no pessoal. É natural. Há um equívoco de interpretação nesse caso? Não, eu acho que é o debate, simplesmente. É natural. O PSOL, ele é um partido novo, em construção, com várias correntes, com várias frentes de pensamento, e é natural que haja esse debate. E como eu disse no começo da entrevista, eu espero que esse debate seja feito mesmo. Agora, claro, leniência não, mas o debate sim, eu aceito e respeito e acho bom. Nós não temos a figura do centralismo democrático, por exemplo. Nós não somos um partido stalinista. Então, é bom que esse debate ocorra e que as nossas posições possam ser explicitadas. E eu espero, sinceramente, que as nossas posições avancem no PSOL. Porque eu acredito que o PSOL... eu, quando saí do PSOL, do PT, eu não saí do PT para construir um antipartido, para construir a antipolítica, né? Ou para ser o anti-PT. Eu saí com a convicção de que nós poderíamos construir uma alternativa, até naquele momento, ao PT. Mas não criar um partido anti-PT ou anti qualquer coisa. E lá em Macapá, tanto na minha eleição agora, quanto na eleição do senador Randolfo, nós mostramos que estamos no caminho certo. Nós não nos credenciamos por sermos o antigrupo, mas por sermos uma alternativa aos grupos políticos. Mas foi isso que nos credenciou. O Brasil tem 30 partidos políticos registrados nacionalmente pelo TSE. Apoio desses partidos, o senhor não vê nenhum problema. Se o partido quer apoiar espontaneamente, não tem problema. Agora, fazer aliança oficial com partidos políticos, quais o senhor diria que são os partidos preferenciais com os quais o PSOL pode fazer aliança e quais, cite alguns, em que o PSOL, na atual conjuntura ou nas eleições próximas, não poderá fazer aliança formal? Bom, aliança formal, coligação, né, via de mão dupla, interesse mútuo de ambas as partes, certamente eu colocaria aqui aqueles partidos, onde não é possível, aqueles partidos técnicos mais à direita, né, do PSDB, o Democrata, o PR, né, só para citar como exemplo. Agora, eu defendo... PPS? Não, PPS sim. Tanto é que nós fizemos a coligação formal, né, do PPS. O PPS tem uma raiz... Veja só, o PPS
Nesse caso, o senhor disse que pode fazer uma aliança formal, tanto é que fez, não é isso? Uhum. Ele participou da sua coligação, não é? Isso, vice do PPS. Exato. Agora, no plano nacional, o PPS se alia, em geral, a esses outros que o senhor considera impróprios para se aliarem ao PSOL. Isso não é contraditório? Não. Veja bem, eu não posso responder pelo PPS, mas o PPS não tem a raiz histórica do PPS de um partido de esquerda, né, de uma formação política de esquerda, né, da fonte dos comunistas. Então, não vejo contradição histórica nisso. Agora, obviamente que eu não posso responder pelas alianças que o PPS faz Brasil afora, né? No Amapá, tive assim, a maior honra de ter o nosso vice, que é o Alan Salles, do PPS. E de ter vindo aqui a Brasília conversar com o deputado Roberto Freire, ter conquistado essa aliança, mostrado que em Macapá nós podemos construir esse projeto alternativo e ter o PPS conosco nesse projeto. Aí, só para responder aquela outra pergunta, né? Eu sou daqueles que defendem que o PSOL deve ter uma política de reaproximação com o PCdoB, com o próprio PPS, com o PV, com o PT. Eu acho que, principalmente, respeitando essas diferenças regionais que eu falei ainda há pouco. O Brasil é um país continental, ele não tem só as diferenças climáticas, de sotaque, mas as relações políticas, elas são diferentes. Então, partidos que o senhor cita que podem fazer alianças formais, PPS, PCdoB, PV e o PT também. Isso. E também defendo partidos pequenos, né? Porque você tem condições de estabelecer uma outra relação com esses partidos. Não são partidos que têm uma organicidade nacional, né? Então, em próximas eleições, os brasileiros podem esperar o PSOL, eventualmente coligado em algumas regiões do país com esses partidos que acabamos de citar, mas em hipótese nenhuma fazer alianças formais com democratas, PSDB e PR. O senhor citou 3. Como exemplo, sim. Como exemplo, entendi. Agora, o país é muito diverso, né? Quando o senhor fala isso, a impressão que se tem é que é só o primeiro passo, porque daqui a algum tempo eu vou ouvir de alguém do pessoal o seguinte, eu tenho a impressão, mas no estado X, o Democratas é diferente, é um outro tipo de partido, e ali naquela realidade regional podemos nos aliar ao Democratas. Isso pode acontecer? Não sei. Acho que não. Eu acho que a gente delimitar bem o nosso campo. O que não pode, Fernando, é a gente ficar no isolamento. E nós construímos o nosso próprio isolamento. Então, quando você constrói um campo, já fica mais fácil trabalhar com esse campo, construir alternativas nesse campo, fomentar a construção, a criação, a revelação de novas lideranças políticas. É isso que a gente defende. O que nós não podemos é nós mesmos nos colocarmos no porco, como diz no jogo de dama, né? Nos colocarmos no isolamento. Quanto custou e quem financiou sua campanha para prefeito? Bom, nós estamos fechando a prestação de contas, mas eu imagino que devíamos fechar, com algo em torno de R$500 mil. E nós temos financiamentos diversos, mas nós não tivemos de grandes empreiteiras, nós temos muitas contribuições individuais, pessoas físicas, empresas locais, pessoas de micro e pequenas empresas locais, né, que tinham, porque isso de Macapá, nós tínhamos também esse tipo de apoio, porque a sociedade macapaense queria mudança, não aceitava mais uma cidade destruída, onde ela não se colocasse como um ambiente favorável para o próprio desenvolvimento econômico. Então, eu não tenho aqui, eu não me debrucei sobre a questão de contas, de voltar a Macapá para ver isso, até por conta dos prazos, eu não sabia dizer quais as empresas ou pessoas que contribuíram, mas está lá, está no nosso. Nós temos questão de colocar o nome das pessoas ou empresas que contribuíram. O senhor acha que é um ponto imutável para o pessoal não receber doações de empreiteiras ou de bancos ou empresas grandes, assim, multinacionais? Ou poderia receber? Olha, esse é um debate em termos de partido. Qual é a sua posição? Eu acho que nós,
Para enfrentarmos eleições, nós temos que ter estrutura para poder nos movimentar. Agora, a minha posição é o financiamento público. Porque esse é o nosso grande problema. Mas essa daí é uma hipótese que, enfim, é uma hipótese, mas ela depende de uma votação no Congresso, então ela não existe ainda, é uma possibilidade ainda não concreta. Na realidade concreta, é possível receber doações de pessoas ou de empresas. Se não houver o financiamento público, tal como vem sendo defendido por alguns partidos, o senhor acha aceitável receber doações de grandes empresas, bancos, empreiteiras, entre outras? De grandes empresas, sim. Né? Da mesma forma que nós teremos uma votação no Congresso para aprovarmos o financiamento público, há o mesmo grau de dificuldade no PSOL nesse debate, porque existem posições muito diferentes, né? Em relação principalmente a bancos e em relação a empreiteiras, por exemplo. A sua posição qual seria? A minha posição é de que para termos as mesmas ferramentas, nós podemos aceitar sim o financiamento na atual conjuntura de empresas e bancos. E como o PSOL se diferenciaria dos outros partidos, então, nesse particular? Porque os grandes partidos recebem doações dessas, pedem e recebem doações dessas grandes empresas, empreiteiras e bancos. Como o PSOL se diferenciaria? Nós não temos relações orgânicas com esses grupos. Os partidos de direita, geralmente, existem relações orgânicas, às vezes até de sociedade dos líderes políticos com essas empresas. Nós não temos isso. Posso entender que, se não vier o financiamento público estendido, porque financiamento público de fato já existe no Brasil, nós sabemos, propaganda de TV, fundo partidário, etc. Mas se não aumentar o financiamento público, não vier, ficar nessa situação que temos hoje, o PSOL não vai conseguir crescer se não avançar para pedir para esses setores da sociedade, bancos, grandes empresas, doações. É isso? Não. É difícil? Não, é muito difícil, mas eu não faço essa conta direta. Nós tivemos agora no Rio uma experiência com Marcelo Freixo, né, de ter uma candidatura de expressão e que não contou com esse apoio financeiro. Mas não é muito difícil, será? Difícil, sem o dinheiro para fazer a campanha, como é que vai? Mas é por isso que nós defendemos o financiamento público. Tinha esse lugar de dificuldade de você combater o poder econômico. Por isso nós vamos debater isso no PSOL. Tem um grau de dificuldade para aceitar financiamento mais dilatado, sobretudo, né? Quantos votos o senhor teve? 101 mil votos. O senhor acha que se o senhor pedisse abertamente na televisão R$5 para os seus eleitores, para cada um deles, teve 101 mil votos, seria um bom dinheiro. Seria mais dinheiro do que o senhor gastou na campanha inteira. Por que nenhum político faz esse pedido direto de dinheiro para o eleitor, de pequenas quantias? Eu acho que é a cultura ainda que nós não temos de responsabilizar pela eleição a sociedade como um todo. Né? A gente acaba responsabilizando partidos, líderes e, em alguns casos, responsabilizando empresas por esse sucesso, né, digamos assim, aspas, das eleições. Mas eu acho Você chegou a pensar nessa possibilidade? Chegamos a pensar e não conseguimos operar. Por quê? Na dinâmica da campanha. Pensamos, a campanha teve muito voluntarismo, mas não foi uma coisa organizada. Nós tivemos muito disso, mas não teve uma organização. Nós não fomos competentes o suficiente para fazer esse tipo de campanha por dentro da campanha eleitoral. Porque, de fato, o senhor teve mais de 100 mil votos, pelo menos metade desses seus eleitores talvez se dispusessem a dar R$1 ou R$5, não é isso? Ou não? Acho que sim, acho que sim. Essa é uma hipótese que é discutida de maneira objetiva e verdadeira no pessoal? Objetivamente sim. E na nossa campanha nós não conseguimos operar mesmo a dinâmica da campanha, a correria da campanha, pouca gente para tocar a campanha e muito voluntarismo, e nós só ganhamos por isso também, muito voluntarismo que não estava na coordenação, não estava sobre a nossa governabilidade. Quando haverá essa discussão formal dentro da direção do PSOL sobre ampliar o leque daqueles que podem doar dinheiro para o partido?
Eu acho que ela já começou, Fernando. Esse é um debate... Essa decisão tem que ser tomada até quando? Não, acho que não tem essa data. Vai ser uma discussão permanente, será uma discussão permanente. Ela já ocorre. Todo o processo eleitoral, esse debate volta com mais vigor. Depois dos processos eleitorais, dos balanços políticos e eleitorais, esse debate retorna. Eu acho que a gente vai aprofundando e vai amadurecendo com esse debate. Ele não é um debate que tem data para começar e para acabar, mas ele é importante e ele vai continuar. Vou falar um pouco do programa do PSOL. O PSOL é um partido de esquerda que defende a implantação do socialismo no Brasil e que defende também, por exemplo, em relação à dívida interna, que é preciso uma auditagem, são os termos do próprio programa, e, entre aspas, anular a dívida com os bancos e preservar os pequenos e médios poupadores. Enfim, não está dito dessa forma, mas quando se fala em anular dívida com os bancos, no caso da dívida interna, significa não pagar. 2. O programa fala em reestatização de empresas privatizadas, sem especificar genericamente, estou entendendo que tem que reestatizar todas, porque não fala se é uma ou duas, fala reestatizar. E número 3, prega o fim das concessões de rádio e TV como estão sendo feitas atualmente. Vamos começar com as empresas. Se o pessoal ganhar a presidência da República, ou o senhor em Macapá, não sei se tem alguma empresa que foi privatizada lá, vai reestatizar? Primeiro, uma que antecede a isso é a questão das dívidas. Anular as dívidas é em decorrência de um processo de sindicância, de auditoria. Mas se chega lá e anula. O que nós pregamos é a auditoria de todas as dívidas públicas, ponto. Para assim, depois de auditar, você rever essas dívidas, né? Parece para o senhor que, no caso da dívida interna, a dívida interna, os internautas que nos acompanham aqui sabem, a dívida interna é o quê? É o dinheiro que todos nós colocamos no banco, no CDB, enfim, naquelas aplicações diárias do banco para proteger o dinheiro da poupança. Isso que é a dívida pública, porque tudo isso, preponderantemente, é lastreado em títulos públicos do governo federal. O que tem para ser auditado? A forma como essas contas são feitas. Vou dar um exemplo. Na Previdência, existe muita movimentação de recursos da Previdência que são tirados, por exemplo, de bancos públicos para serem colocados em bancos privados, com alto risco para o próprio contribuinte. Então, essa auditoria é fundamental para saber o que levou, por que as prefeituras, no caso da nossa, tiram dinheiro de uma instituição pública para levar para uma instituição privada com um maior grau de risco, por que naquele determinado momento isso aconteceu. Em relação às empresas... Isso que eu ia perguntar, tem algum serviço público em Macapá que deve ser assumido pelo Estado, pela Prefeitura? Não temos essa pretensão. Por exemplo, não temos que estatizar o transporte coletivo. Eu não acredito que nós tenhamos condições, né, de fazer esse tipo de abastecimento do Boeing com ele voando. Né? Ou seja, não há nada a ser estatizado em Macapá? Pelo menos no princípio não, mas lá é uma realidade. Quando o programa do PSOL fala em estatização, ele fala daqueles processos, né, cuja a dúvida de como se deu o processo são sabidos por todo, por exemplo, a questão da Vale. Né? O programa, ele é um programa partidário com base numa realidade conjuntural também. Se o PSOL for algum dia ocupante da presidência da República, a Vale seria reestatizada? Eu acho que vai ter um processo árduo de debate para rever a Vale. Esse é o debate que tem... Além da Vale, alguma outra empresa, o senhor enxerga que deveria voltar para as mãos do Estado? No momento não, mas tem sim, com certeza. Em 2014, tem eleição presidencial para governadores de Estado. Quais são as metas do PSOL nacionalmente para governadores e para presidente da República? Então, certamente é ter candidatura à presidência, né, da República e continuar com esse processo de apresentação do PSOL, mas eu não sou daqueles que gostam de marcar posição, de apresentar o PSOL para a sociedade numa terceira eleição, que será a terceira eleição
estadual, ou melhor, eleição nacional, vamos enfrentar, com uma eleição para governador também, e acredito que apresentar um número possível de candidatos a governador nos estados brasileiros. Mas é fundamental para o pessoal ter enraizamento popular a partir de mandatos populares nas Assembleias Estaduais e no Congresso Federal. O PSOL lançou Heloísa Helena, candidata a presidente em 2006, Plínio de Arruda Sampaio em 2010. Quais são, prospectivamente, os nomes do partido que podem ser considerados como possíveis candidatos a presidente em 2014? Eu acho que sempre esses nomes mesmo colocados aqui, o Plínio, a senadora Heloísa, e agora, né, o senador Rodolfo Rodrigues também é cogitado internamente para ser candidato a presidente. E no caso do Amapá, o senhor cogita da possibilidade de eventualmente ser candidato a governador do Amapá em 2014? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Não cogito ser candidato a governador. É inegável que há uma pressão para que o senador Randolph seja, ele é um quadro que está credenciado para isso, mas eu também entendo que tem que avaliar muito bem, porque nós conquistamos o mandato de senador, esse mandato é para 8 anos, nós conquistamos agora a prefeitura da capital, nós temos uma responsabilidade pela primeira vez com o executivo de uma capital, e não sei se seria bom agora tentarmos já ato contínuo uma candidatura ao governo do Estado. Talvez fosse melhor construir uma candidatura nesse campo, né? Mas, sinceramente, como assim? Um aliado do PSOL de outro partido? Um aliado do PSOL de outro partido. Mas esse debate, Fernando, eu não posso precipitá-lo aqui. Eu acabei de ser eleito prefeito. O que eu posso responder objetivamente eu não sou candidato a governador. Eu quero cumprir o mandato que o povo me otorgou. E nomes para presidente, o senhor citou só de Heloísa Helena, de Plínio de Arruda Sampaio e eventualmente o nome do senador agora, Randolfo Rodrigues. Há algum outro que possivelmente possa ocupar? Existem outros, por exemplo. Outros. Luciana Genro é um nome que eu vejo que está sendo colocado, e tem outros tantos. Quanto mais a gente vai falando o nome, mais injustiça a gente vai cometendo, porque vai esquecendo 1, 2 ou 10. No espectro político, o pessoal está realmente à esquerda, né? Bem à esquerda. O senhor acha que é desejável que exista uma aliança dos partidos de esquerda ou que a estratégia seja semelhante à de 2010, quando PSTU e PCB estiveram separados do PSOL na disputa presidencial? Eu sou aliancista, eu sempre acho sim que é melhor juntar os partidos desse espectro, avançando um pouquinho mais para aqueles que eu já falei há pouco, né? Qual é a sua avaliação sobre o governo da presidente Dilma Rousseff? É melhor, pior ou igual ao do ex-presidente Lula? É uma continuidade. Mas é melhor ou pior? É uma continuidade. O senhor não tem um juízo sobre a qualidade do governo? Não, eu acho que ela continua o governo que o presidente Lula começou. O senhor deve ter acompanhado, como todos os brasileiros, o julgamento do Mensalão. O senhor acredita que o Supremo Tribunal Federal tenha sido preciso no ponto nesse julgamento? Poderia ser mais rígido ou está sendo rígido demais? Eu acho que poderia ser até mais rígido. Por quê? Porque eu acho que o envolvimento dos que foram absolvidos também estava comprovado. Era uma chance histórica do Brasil, né? Ou seja, o Supremo foi menos rígido, talvez, do que poderia ter sido. Acho que sim. O PSOL tem 3 deputados federais e um senador. O partido tem 9 correntes internas. Eu estava olhando no site do PSOL na internet. Essa divisão interna do PSOL em correntes, em tendências, uma certa inflexibilidade política, não prejudica o crescimento do partido nacionalmente? Não. Aliás, o fato de termos correntes demonstra que não há uma inflexibilidade. O que há são divergências entre essas correntes e essas divergências é que vem construindo o partido. As tendências no PSOL, elas são postas no próprio regimento do partido e elas fazem parte da cultura das esquerdas, sobretudo a que nós herdamos do PT. Nós herdamos
a aceitação das correntes do PT. Eu não acho que isso atrapalha. Agora, eu acho que nós vamos debater muito ainda os rumos do PSOL. E vamos ter disputas internas, debates internos que vão levar a essa construção. Sobre concepção de democracia, vou citar 3 países, queria dizer se eles têm democracia de acordo com a sua concepção do que é um regime democrático. Cuba, China e Venezuela. Sim, cada um ao seu modo. Em Cuba, a democracia se dá no campo do nivelamento dos serviços oferecidos, né? De todas as crianças estarem na escola, do serviço de saúde não ser algo exclusivo de quem tenha dinheiro. Na Venezuela também. Eu acho que uma das provas... Eu estive na Venezuela no Fórum Social Mundial, e em que pese as contradições que, aliás, existem em qualquer governo, eu via lá a imprensa se posicionando. Então, esse é um sintoma claro de democracia. A China é diferente. A China, em que pese ser o país que mais cresça, de ter a sua autonomia política, de ter construído um novo meio de se projetar economicamente para o mundo, mas lá temos graves problemas na democracia do ponto de vista da liberdade de expressão e do ponto de vista também do acesso, né, aos bens e serviços que são oferecidos tanto no meio público quanto no meio privado. Deixa eu entender, na sua concepção, Venezuela e Cuba são democracias, China não. Eu acho que a China tem mais problemas de democratizar o oferecimento dos bens e serviços. Mas Cuba, por exemplo, Cuba não tem liberdade de expressão nem de longe. Esse não é um requisito básico para a democracia? Sim, mas eu tenho, e o PSOL tem posição crítica em relação à questão da liberdade de imprensa em Cuba e de outras questões. Né, Mas ainda assim é uma democracia? Não, peraí. Eu disse que é uma democracia do ponto de vista do oferecimento dos serviços públicos que lá são colocados à população. E eu dei 2 exemplos aqui importantes, saúde e educação. Mas será que quando a gente relativiza o conceito de democracia, a gente não está fugindo da questão central? Porque ou é democrático ou não é democrático. No caso de Cuba, é ou não é? Porque, tudo bem, tem saúde, mas basta para ser democrático? Não basta. Então, não basta. Não basta. E é por isso, mas aí relativizar é importante também. Não é democrático. Aliás, a insígnia do PSOL, socialismo e liberdade, já apontam para o nosso nível de crítica a Cuba. Agora, não dá para desvincular os porquês, né, o bloqueio econômico, todo tipo de agressão que Cuba vem sofrendo durante todas essas décadas. É isso que nos faz relativizar o conceito de democracia. O senhor está em Brasília, deve se encontrar com alguns ministros, deve se encontrar com, talvez, algum ministro também no Palácio do Planalto e pretende pedir uma audiência com a presidente Dilma Rousseff? Olha, nós estamos montando um cronograma que começa com a bancada, toda a bancada, reunir a bancada, os deputados do Amapá, deputados e senadores, e depois individualmente, porque nós temos assuntos que são tratados com a bancada e outros individualmente com os deputados, especialmente das emendas parlamentares individuais. Depois disso já temos algumas agendas pré-marcadas com ministérios como Educação, Saúde, Cultura e Esportes, e vamos também ao gabinete da presidência. E espero sim conseguir, claro que nessa não vai ser possível, mas com a própria presidente Dilma. Se o senhor pudesse resumir em 1 ou 2 frases, o que o senhor diria para a presidente Dilma como prefeito eleito de Macapá? Em relação a Macapá? Isso. Ajude a capital do Amapá. Prefeito eleito de Macapá, Clécio Luiz, muito obrigado por sua entrevista à Folha ao Bom. Eu que agradeço.